Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos dar continuidade à nossa série de 50 personagens que mudaram a história. Hoje falaremos de Esther, mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. A característica mais marcante de Esther era sua coragem e planejamento cuidadoso. Salvou os judeus da extinção. Viveu de 538 anos antes de Cristo a 473 anos antes de Cristo. O seu nome significa estrela. Porque, se todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther capítulo 4 versículo 14. Nesse período da história, a Pérsia dominava todo o Oriente Próximo, composto de 127 províncias que iam da Índia à Etiópia. A resistência de inverno do rei ficava em uma cidadela em uma montanha fortificada acima da cidade de Suzã. O rei havia deposto sua rainha, e seus líderes sugeriram que se buscasse por todo o império uma substituta. Do início da procura até a nova coroação, passaram-se 4 anos. Um episódio adicional a isso era a rixa entre os agagitas e os judeus benjamitas, que já durava há 550 anos e, nesse momento, era representada pelo conflito entre o agagita Amã e o judeu benjamita Mardoqueu. Mesmo depois de tanto tempo, nem Amã nem Mardoqueu esqueceram que o Senhor tinha mandado o rei Saul, um benjamita, matar todos os amalequitas e seu rei, Agag. Esther, filha órfã de Abigail, cresceu na Pérsia com seu primo mais velho, Mardoqueu, que a criou como se fosse sua própria filha. Ela era muito bonita e foi escolhida para substituir a rainha deposta. A vida de Esther no palácio mostra não só como as forças do mal trabalhavam para destruir os judeus, mas também como a fidelidade de Deus preservou seu povo de maneira soberana. A influência de Esther junto ao rei salvou os judeus. Quando o risco de sua extinção terminou, o povo instituiu por 2 dias a festa de Purim, que significa sortes, a que se tornou uma observância anual para celebrar sua sobrevivência. Nunca mais houve registro de Esther, mas alguns historiadores sugerem que ela foi madrasta de Artaxerxes. Ela pode ter influenciado em favor dos judeus, especialmente com relação a Neemias, o copeiro real, e seu desejo de reconstruir o muro de Jerusalém. Após a sucessão de banquetes, Vasti, a rainha, é solicitada para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Em sua modéstia, ela se recusou a fazer isso, o que levou o irado rei a abandonar. Depois da busca por todo o império, Esther foi escolhida como uma das finalistas para ser a próxima rainha. Ela logo conquistou o chefe dos eunucos, que lhe deu um tratamento preferencial na preparação para o tempo que passaria com o rei Assuero, também conhecido como Xerxes. O rei apaixonou por Esther e fez dela rainha. Enquanto isso, Mardoqueu desempenhava suas funções no portão do rei. Ele ouviu informações sobre uma conspiração para matar o rei e as passou a Esther, que deu detalhes ao monarca em nome de Mardoqueu. Depois que Esther virou rainha, seu primo Mardoqueu recusou a se curvar diante de Amã, que se havia tornado primeiro-ministro e o segundo no comando do país. Enfurecido, Amã resolveu não somente matar Mardoqueu, como também massacrar todo o seu povo. Amã obteve a permissão do rei para fazer isso e estabeleceu uma data para o massacre. Quando descobre o plano de Amã, Mardoqueu, pranteando e jejuando todo o tempo, corre ao palácio para contar a situação a Esther. A reação da rainha foi um sentimento de impotência, pois ela não poderia se aproximar do rei sem ser convocada sob pena de morte. Mas, pela insistência de Mardoqueu, Esther resolve fazer o que pode para salvar o povo. Ela pede que todos os judeus da cidade orem e jejuem em função da sua visita ao rei. Vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Esther, sem ser convocada, vai à presença do rei, o qual, além de não matar, a promete dar a ela tudo o que ela quisesse. Esther então solicita ao rei uma festa e convida Amã para o jantar. Durante o banquete,
O rei pergunta outra vez o que ela desejava. Esther pede que o rei e Amã estejam presentes em um próximo banquete. Enquanto espera pelo dia da segunda festa, Amã prepara uma forca na qual pretende pendurar Mardoqueu no dia seguinte. Na noite do segundo banquete, o rei, sem conseguir dormir, solicita que o livro de registros seja lido a ele, pois se lembrou de que nunca havia honrado Mardoqueu pela atitude que tivera quanto à conspiração contra sua vida. Na manhã seguinte, o rei pergunta a Amã de que forma se poderia honrar uma pessoa. Amã faz uma sugestão pensando que o monarca estivesse se referindo a ele. Para seu desespero, Amã é instruído a conduzir Mardoqueu pela praça em um cavalo, proclamando a sua honra. Na segunda festa, o rei pergunta de novo a Esther, que lhe conta a conspiração de Amã contra o povo judeu e revela sua própria identidade. O rei responde ao seu pedido de ajuda sentenciando Amã à forca e os judeus se defendem no dia do ataque. A história de Esther termina com a promoção de Mardoqueu ao posto de primeiro-ministro, vaga deixada por Amã. Juntos Esther e Mardoqueu formam uma força poderosa na proteção do povo judeu durante o Império da Pérsia. A beleza física de Esther foi o veículo usado por Deus para colocar em uma posição de influência, mas havia muito mais em Esther além da beleza. Parece que ela possuía também graça natural e uma dignidade que atraíam o favor de todos no palácio. Mesmo depois de estar na posição poderosa de rainha, Esther continuou a ponderar e a acatar o conselho de seu primo mais velho Mardoqueu. A sua qualidade mais relevante, entretanto, era seu desejo de sacrificar a vida para preservar o destino dos judeus. Deus tem um propósito para a sua situação atual. No momento do drama que se desenrolava no palácio, Mardoqueu lembrou Esther de que a situação envolvia algo muito maior que apenas sua própria proteção. O Senhor a colocou em uma posição única, com planos de usar sua beleza, sua nacionalidade e sua influência para salvar toda uma raça. Assim como fez com Esther, Deus projetou você exatamente do seu jeito, e o pôs em um lugar único para ser usado no serviço dele. Sua atribuição pode não ser tão grande quanto salvar uma nação, mas seja qual for, ela foi feita sob medida para você. Dê um passo de coragem como Esther e aceite o desafio do propósito divino para a função que só você tem. Servir a Deus exige que você saia da sua zona de conforto. Apesar de Esther ser a rainha, sua vida nunca esteve em segurança, especialmente quando ela se apresentou ao rei. E se o Senhor pedisse que você saísse de sua zona de conforto? Como Esther, você teria uma escolha: permanecer protegido onde estivesse ou seguir a direção divina, o que talvez significasse arriscar sua segurança. O Altíssimo tem um propósito para você, que é servir a Ele. Peça ao Todo-Poderoso que lhe dê coragem para sair de sua zona de conforto e assumir riscos por Ele, sempre em sua presença. A mão protetora de Deus sempre estará lá, embora nem sempre seja visível. Em nenhum lugar da história de Esther o nome de Deus é mencionado, mas sua mão providencial é vista em cada movimento dela. O Senhor também está trabalhando em sua vida, esteja você percebendo ou não. Peça que Deus abra seus olhos de fé para ver as suas digitais em cada situação vivida. Saber que Ele está presente, embora invisível, dará a você grande conforto para enfrentar as questões da vida. Este foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostou desse vídeo e se gosta deste tipo de conteúdo, não esquece de deixar teu like e comentar aqui embaixo. Sua presença aqui é muito importante. Até o próximo vídeo se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.